Olá, queridos alunos! Hoje a gente vai fazer um pouquinho de resolução da prova do Enem de Biologia. Algumas questões eu separei pra gente fazer aqui, tá? A primeira questão é aquela que fala sobre a polinização, certo? Então, olha só que interessante a questão. A polinização, que viabiliza o transporte de grãos de pólen de uma planta até o estigma de outra, pode ser realizada biótica ou abioticamente. O que significa essas palavras? Gente, biótica, bio é vida, então fatores que são vivos, por exemplo, passarinhos ou até às vezes abelhas, né, que vão fazer essa polinização. E abióticos é tudo que não é vivo, por exemplo, vento, água, tá? Esse tipo de polinização. Nos processos abióticos, as plantas dependem de fatores como o vento e a água. A estratégia evolutiva que resulta em polinização mais eficiente quando essa depende do vento então imaginando lá que a planta ela tem uma polinização pelo vento, que a gente chama de anemófila, certo? Então, qual seria a estratégia da planta para que isso seja muito eficiente? Claro que a gente pode pensar o seguinte, bom, aonde que a gente tem pólen? Onde tem antera, certo? Então aqui nessa imagem mostra uma flor, tá? Um esquema, então nós temos ali as anteras, né? Onde fica o pólen. Então, quanto maior número, o maior tamanho dessas anteras, melhor vai ser essa polinização, correto? Então, pensando nas alternativas, a gente tem ali que a correta é a letra E, aumento do número de estames, que é onde fica a antera com pólen, certo? Passando para a próxima questão, não dá para ver muito bem, né? Porque ficou um pouco pequeno, mas ela é uma questão longa mesmo e que tem um desenho sobre a questão. Posso começar de novo? Continuar. Daí começa de novo a questão, que deixa mais fácil. Então agora analisando essa segunda questão, ela fala de genética, certo? Já caiu algumas vezes no Enem esse tipo de tabela, né? Mostrando a comparação entre, por exemplo, parentes, né? E... Não dá certo assim, deixa eu pensar de outro jeito. Então agora nessa... Então pessoal, dá o 3, 2, 1. 3, 2, 1, foi. Então agora nessa segunda questão que a gente vai trabalhar, ela ficou um pouco pequena aqui, mas vai dar pra gente conversar um pouco sobre ela. Eu vou ler pra vocês. Considerem um fragmento ambiental uma árvore matriz com frutos, que ele denominou de M, e outras 5 que produziram flores e são apenas doadores de pólen. Então DP1, DP2, DP3, DP4 e DP5. Então doadores de pólen, né? Foi excluída a capacidade de autopolinização das árvores. Os genótipos da matriz da semente S1, então aqui nós temos a matriz, que seria quem vai doar o óvulo, a semente gerada e todos os doadores de pólen. Essa questão já caiu com os seres humanos, né? Análise de paternidade, que seria mais ou menos da mesma forma. Tem a mãe, o filho e os pais possíveis, certo? Então, e das prováveis fontes de pólen foram obtidos pela análise de 2 locos, né? Lembrando que locus é o endereço onde fica aquele gene, tá? Então, loco A e loco B. De marcadores de DNA conforme a figura, certo? Então, a pergunta é, a progênese S1 recebeu pólen de qual doador? Então, ele quer saber qual é o doador de pólen, se é 1, 2, 3, 4 ou 5, certo? Como que você analisa esse esquema aqui? Então, você tem a mãe, no caso mãe, né, matriz, que seria quem vai doar o óvulo, tá? E a semente. Bom, lembrando que assim como seres humanos, sementes é um pedaço do pai, um pedaço da mãe, certo? Seria das planta mãe e planta pai, digamos assim, certo? Então você teria que analisar aquela parte que tem os genes iguais. Então, por exemplo, na matriz e a semente, olhando para os dois aqui, você vai ver que tem esse primeiro locus, esse alelo, né, digamos aqui, ó. Esse alelo igual, ok. Aqui no alelo 3 também é igual, ó. Então você tem que procurar um doador de pólen que tenha esse alelo 2 aqui. Quando você vai olhar, você tem o DP2 e você tem o DP5, certo? E o DP5 também tem esse, ó. Então o DP5 é a melhor opção como doadora de pólen, ok? Próxima questão, então. Insetos podem apresentar 3 tipos de desenvolvimento. Um deles, holometabolia, desenvolvimento completo, sexualmente maduro, que ocupam diversos hábitats. Os insetos com holometabolia pertencem às ordens mais numerosas em termos de espécies conhecidas. Esse tipo de desenvolvimento está relacionado a um maior número de espécimes em razão da... Então eu coloquei para vocês uma imagem
imagem aqui para mostrar esse desenvolvimento do inseto. Essa questão já caiu no Enem há uns anos atrás, tá? É bem parecida e ela é bem interessante, na verdade. Então, quando você tem um desenvolvimento holometábulo como esse aqui, que você tem lá o ovo, né, a larva e depois tem a pupa, que seria, a gente chama, né, vulgarmente de casulo, certo? E a fase adulta. Então, por que tem que ter esse desenvolvimento? Qual é a vantagem, o objetivo disso, certo? Então, na verdade, quando você tem lá diferentes formas, né, de vida, você tem diferentes alimentos também que essas formas vão utilizar. Então, isso é bom, porque daí não tem uma competição entre essas fases de larva, certo? Entre a fase adulta e a larva, ou enfim. Então, a melhor resposta para essa questão seria a letra, proteção aqui, ó. Exploração de diferentes nichos, evitando a competição entre as fases da vida. O que então proporciona aí uma excelente evolução para vocês. Agora essa próxima questão, vamos lá. Companhias que fabricam jeans usam cloro para clareamento, seguido de lavagem. Algumas estão substituindo cloro por substâncias ambientalmente mais seguras, como peróxidos, que podem ser degradados por enzimas chamadas de peroxidases. Pensando nisso, pesquisadores inseriram genes codificadores de peroxidases em leveduras cultivadas nas condições de clareamento e lavagem dos jeans e selecionaram as sobreviventes para a produção dessas enzimas. Nesse caso, o uso dessas leveduras modificadas objetiva. Então, eles pegaram lá essas leveduras que produzem essas peroxidases para clareamento do jeans, tá? Então, na verdade, ele é uma substituição do cloro, ok? Então, pensando no uso dessas leveduras modificadas, objetiva, letra A, reduzir a quantidade de resíduos tóxicos nos efluentes da lavagem, o que é correto, porque toda vez que você produz essas substâncias tóxicas, você também está prejudicando o meio ambiente, tá? Então, no caso dessa questão, a letra A já está correta, tá? Então, ali, ó, B, por exemplo, eliminar a necessidade de tratamento de água consumida. C, elevar a capacidade de clareamento dos jeans, né? Esse aqui também não comenta nada em relação a isso na questão, tá? Aumentar a resistência do jeans a peróxidos também não. E associar ação bactericida ao clareamento também não. Então, na realidade, o Enem ele tem muito essa propriedade, né? A resposta, ela tá no texto, certo? Então, uma interpretação do texto já basta para você responder essa pergunta, ok? Vamos para essa próxima questão. A utilização de extratos de origem natural tem recebido a atenção de pesquisadores em todo o mundo, principalmente nos países em desenvolvimento que são altamente acometidos por doenças infecciosas e parasitárias. Um bom exemplo dessa utilização são os produtos de origem botânica que combatem insetos, certo? O uso desses produtos, ou seja, que combatem insetos, pode auxiliar no controle da. Então, aqui nesse caso, você precisa, isso é bem biologia, tá? Essa questão, você precisaria saber, ter esse conhecimento das doenças para conseguir resolver. Então, ele está perguntando qual dessas doenças aqui seria combatida por produtos de origem natural botânicos, no caso, né, plantas, ok? Então, vamos lá. Esquistossomose, por exemplo, não poderia ser, porque esquistossomose não é passada através de insetos, ok? É um verme que você pega quando você entra em água, rios ou lagos, né, que tenham esse Lembra que posso dar uma dica? Lembra que você falou sobre esse eu falei na aula? Uhum. Pode ser. Né? Daí da AIDS, boa, né? Também falei. Lembra que você. Essa daí foi uma que você bem falou na aula. Foi. Então. Vamos de novo, Paulo! Foi igual que o Júlio falou, vem seu peixe. Lembra? Então, você falou sobre Eu posso fazer isso, que eu tô compilando todos os erros de gravação, então. Nossa, então eu lembro. Vamos de novo, queridos alunos? Vamos lá. 3, 2, 1, foi. Agora vamos para essa próxima questão. A utilização de extratos de origem natural tem recebido a atenção de pesquisadores em todo o mundo, principalmente nos países em desenvolvimento que são altamente acometidos por doenças infecciosas e parasitárias. Um bom exemplo dessa utilização são os produtos de origem botânica que combatem insetos. O uso desses produtos pode auxiliar no controle da... Que produtos? Produtos que combatem insetos, tá? Produtos naturais. Muito bem. Então, a letra A, por exemplo, que é a esquistossomose, a gente trabalhou em sala de aula, né? É uma doença cometida por um verme, tá? Esquistossoma mansoni. E não é transmitido por insetos, então a letra A não está correta.
A letra B é leptospirose, que é por bactérias, através de urina de rato, por exemplo, tá? Então também não pode ser essa alternativa. C, leishmaniose. A leishmaniose, gente, é uma doença, é uma verminose, só que ela é sim transmitida através de um inseto que é um mosquito. É um mosquito palha, tá? Então a letra C, por enquanto, é a melhor alternativa, tá? Letra D, hanseníase, gente, que é a tal da lepra, certo? Ela é cometida por bactéria, não é transmitida por inseto, não tem como vetor um inseto, então também não é a letra D. E a letra E, que a gente trabalhou em sala de aula, a AIDS, né, o HIV, não é transmitido por um vetor como inseto, então também não está correto. A melhor, então, é a letra C, ok? Obrigada, alunos, e até a próxima!